Olá, eu sou o João Paulo Gouveia e esse é o nosso primeiro dia da jornada de devoção no segundo capítulo de Jonas. Uma grande aventura diante das dores e do sofrimento. Eu lia o livro há um tempo atrás do pastor Mário Simões, chamado As Quatro Estações da Vida. E ele propõe uma história muito interessante, de que um pai virou para os seus 4 filhos e em tempos diferentes sugeriu que eles fossem até uma pereira que estava ao longe, assim como eu estou hoje aqui no meio da parreira. O pai então, depois desse período, colocou todo mundo junto e aí pediu que eles relatassem o que eles acharam daquela pereira. Bom, o primeiro disse que ela era torta, que ela era feia, que ela não tinha folhas, só tinha galhos feios, né? Ele foi no outono. O outro filho, que foi no inverno, disse para ele: não, eu até vi algumas folhas, mas ela era estranha, ela era esquisita, meio tenebrosa. O terceiro, que foi na primavera, disse: não, ela até tinha algumas flores, ela tinha folhas bonitas, ela era mesmo bonita. O terceiro, que foi no verão, disse: ela era exuberante, ela era maravilhosa, uma das árvores mais belas que eu já vi. Cada relato foi diferente, em cada período da sua história, em cada estação, os relatos foram diferentes da experiência que aqueles filhos tiveram com aquela pereira. Então o pai faz uma pergunta: o que vocês aprenderam com isso? E eles dizem: a gente não pode julgar aquela árvore por causa da estação que ela está vivendo. E é exatamente assim que funciona a nossa vida. Parece que em alguns momentos a gente está vivendo momentos dolorosos e a gente já faz um julgamento disso, de que a gente não vai sobreviver, de que a vida é ruim, de que a vida é tenebrosa, de que a vida traz muitas dores e angústias. A gente não pode fazer um julgamento da nossa história a partir da estação que a gente está vivendo, a partir do momento que a gente está vivendo. Em alguns momentos a gente passa pelo outono e o outono, nas nossas jornadas, ele é exatamente o tempo onde a gente perde coisas, onde a gente perde pessoas que a gente ama, onde a gente perde coisas que a gente achava que aquilo seria central na nossa existência. Coisas que a gente julgava que eram importantes e coisas que a gente nem julgava que eram importantes, mas realmente elas eram muito importantes para nós na nossa vida de forma geral. Coisas que a gente nem se dava conta de que era bom tê-las junto com a gente. Esse é o outono. No outono é o tempo mais tenebroso das nossas dores e das nossas angústias. No outono, tudo fica da mesma cor. As folhas caem, as árvores ficam quase nuas diante de nós, os galhos aparecem, toda a nossa raiz fica exposta, toda a nossa fragilidade fica exposta durante o outono na nossa história. Mas logo vem o inverno, e no inverno é o tempo onde a gente senta para pensar, onde a gente senta para fazer o inventário da nossa história, onde a gente senta num lugar confortável, num lugar gostoso para ficar, onde a gente começa a fazer o inventário de tudo o que a gente viveu até aqui. É nessa hora que a gente pergunta: será que tudo isso que a gente vive vale a pena? Será que vale a pena viver e continuar vivendo? É no inverno que a gente vê o que sobrou do tempo do outono. É no inverno que a gente começa a avaliar tudo aquilo que sobrou do tempo que nós perdemos as coisas, no tempo de dor, que as coisas foram se esvaindo por dentro dos nossos dedos. É no inverno que a gente senta, que a gente acalma o coração e que a gente começa a reavaliar a vida e começa a fazer planos para poder sair daquele momento e poder caminhar agora para a primavera. Na primavera é o tempo onde as folhas e as flores começam a crescer. É na primavera onde a gente senta e depois de ter feito todo o inventário e planos que a gente pensou durante o inverno, é na primavera que a gente começa a colocar tudo em ação.
é o tempo de fazer nossos cursos, é o tempo de ver a vida de uma outra forma, é o tempo de mudar as rotas, é o tempo de sair de um lugar que nós estávamos e reconstruir a nossa história num outro caminho, numa outra jornada. Talvez fomos engenheiros até aqui e depois resolvemos construir barcos. Talvez até aqui a gente plantou uvas, mas depois a gente pode fazer outras coisas da vida. A primavera é o momento que a gente sai da inércia que a gente ficou durante o inverno. Quando a gente ficou pensando, quando a gente refletiu e fez planos para uma nova jornada. É na primavera que a gente já começa a sentir a sensação de renovo, a sensação de que há esperança, de que a gente pode encontrar um propósito e um sentido para continuar vivendo. E depois dela, depois da primavera, depois de avançar e mudar os rumos e as rotas, é que vem o verão, aonde a gente vai começar a sentir o vento novo batendo no rosto, a brisa gostosa da vida e de que faz sentido continuar vivendo, mesmo depois da tormenta que a gente passou. No versículo 2, do capítulo 2 de Jonas, a gente percebe que Jonas está realmente numa descendente. Ele não conversava com Deus em nenhum momento e é nesse lugar agora que ele está. No capítulo 2 inteiro, é um poema lindo de Jonas. Um poema de uma crise existencial bastante aguda, onde a dor toma ele por completo e ele usa termos como as suas torrentes passaram sobre mim, as algas, se enrolaram no meu pescoço. São movimentos poéticos que mostram o tamanho da dor e da angústia que Jonas estava sentindo naquele momento. Mas nesse momento ele começa a conversar com Deus e ele percebe uma coisa muito simples. Deus sempre ouve as nossas orações. Nos momentos mais angustiantes, nos momentos mais tenebrosos, nos momentos mais dolorosos, onde a gente acha que não vai existir nenhum tipo de saída, o que a gente sabe é uma coisa simples, que o Deus que criou todas as coisas, o Yahvé, o Deus que tem todas as coisas nas suas mãos, ele sempre ouve as nossas orações. Ele sempre está atento às nossas angústias, às nossas dores. E o que eu queria dizer para você nesse primeiro momento da nossa jornada é que você pode ter certeza que as dores e as angústias passam, de que a gente ouve a voz de Deus, mesmo nos lugares mais profundos, mais dolorosos, tendo a certeza que Ele também nos ouve em todos os momentos. Jonas estava no seu momento de angústia e Deus ouviu a oração dele. Assim como você, nos seus momentos de dor e de angústia, Deus sempre está com você e Ele sempre ouve a sua oração. Como você está na sua relação com Ele? Tem conversado com Ele? Ou a dor é tão profunda que você deixou de lado? Se eu pudesse te aconselhar, eu diria, converse com Ele. Mesmo que você não ouça a voz dele, saiba, Ele está ouvindo a sua oração, está sentindo a sua dor e está querendo tirar você desse abismo de dor, de angústia e de desespero que você está. Até amanhã, até nosso próximo momento dessa jornada. A gente se vê até lá. Deus te abençoe.